é o objetivo da mensagem. Só isso. A mensagem do Evangelho, ela não tem o fim nela mesma. A mensagem do Evangelho não tem o fim em si mesmo. O fim do Evangelho, ou a finalidade dele, é o aperfeiçoamento dos santos. Mas quando você coloca a mensagem como fim em si mesma, você vai trazer a mensagem mais linda do mundo, as pessoas vão ficar impactadas, mas não tem transformação de vida, porque não é prático. Porque não se torna praticável. Já vamos subir, essa audiência vai crescer, crescer, crescer. E essa semana eu quero fazer muitas ações com você, eu quero te envolver de todas as formas nas nossas transmissões ao vivo, seja aqui às 11 horas da manhã no Instagram, ou seja na live das 23 horas comigo, pastor Marcelo Carvalho, porque todos os dias tem live, você já sabe, mas não custa repetir, às 11 da manhã e às 23 horas, você tem um encontro marcado comigo, e a gente tem levado essa palavra para a edificação da tua vida. Milhares de pessoas têm sido alcançadas, graças a Deus por isso, e têm tido as suas vidas transformadas. Muitas pessoas têm me mandado mensagem de agradecimento, já tenho recebido ofertas. Você acredita? Pessoas têm me enviado ofertas de todos os cantos do Brasil, irmão, em reconhecimento àquilo que têm recebido. Não faço isso para receber coisa nenhuma. O meu maior incentivo é ver a transformação da sua vida. Mas, individualmente, cada um sabe aquilo que precisa e deve fazer, e faz de acordo com o que propôs no próprio coração. Então quero agradecer já de antemão a todos que me acompanham todos os dias, não perdem uma. Tem muita gente aí, eu não vou falar nome, porque senão eu iria certamente ser injusto. Mas quero agradecer também a Camila Santiago, a nossa moderadora. Trabalha com a gente na equipe e tem um trabalho incansável de trazer luz, entendimento, registros, tudo o que é necessário para que você realmente tenha uma excelente live em uma horinha só, passa rápido, passa voando. Conteúdo vai chegando, vai nos confrontando e principalmente vai nos colocando para cima, né? Vai fazendo com que a gente cresça a cada dia. Ainda mais durante essa semana. Veja, nós já aprendemos aqui durante esses últimos 3 meses. 3 meses. Já passaram de 90 dias de lives todos os dias. Todos os dias, todos os dias. E nesses 3 meses a gente viu muita coisa mesmo. Né? Nós já vimos, por exemplo, que nós somos criados em mais semelhança de Deus, como vimos na última semana, e por isso devemos manifestar o seu caráter. Nós já vimos que nós somos feitos justiça de Deus, que nós não somos mais pecadores, inveterados, escravos da lei. Não. Nós somos resgatados de tudo isso por Cristo Jesus através da sua obra vicária na cruz, para que manifestemos a verdadeira natureza. Nós aprendemos as realidades da nova criação, né? Em cristianismo prático, nós vimos aqui. Nós vimos tudo isso. Agora, veja. Pode ser que alguns de vocês que me acompanham, de fato, já saibam tudo o que eu já falei aqui, e certamente eu vou repetir mais um monte de vezes tudo o que eu já falei nesses últimos meses, para que você pudesse ter entendimento e conhecimento. A questão é, o que você vai fazer com o conhecimento que tem chegado na sua vida? Olhe para si mesmo, faça uma autocrítica. Faça uma autoanálise. E essa autoanálise não é feita por aqui. A sua autoanálise deve ser feita aqui à sua volta. Como as pessoas têm percebido você? Sabe quando é que a gente muda? É quando as pessoas dizem, ei, você está diferente. Ei, algo tem acontecido na sua vida que tem transformado você. Veja, todo esse conhecimento acumulado na sua mente tem que virar uma fé constante no seu coração. Como é que eu sei se o conhecimento virou fé? É quando o conhecimento vira prática. As nossas práticas denunciam as nossas crenças. Eu vou repetir de novo. Quando é que eu vou saber que tudo isso, pastor, que eu tenho ouvido aqui virou realmente fé em meu coração? Ou se não passa de um conhecimento teórico? É quando isso que você aprendeu aqui começou a ser manifesto aqui no seu relacionamento pessoal com as pessoas. Eu comecei essa live dizendo o seguinte. Como é difícil se relacionar, como é difícil lidar com pessoas, como é difícil lidar com gente. Eu queria mesmo era poder trabalhar com bicho, né? Quantas vezes já ouvimos essa frase, ou talvez nós mesmos já tenhamos falado isso.
Mas vem cá, será que é mesmo? Será que a gente daria conta de só conviver com bicho e não com gente? Será que nós seríamos os mesmos se não tivéssemos o privilégio, a oportunidade da convivência? Será que Deus errou no seu plano eterno quando nos fez para habitar em família e não isoladamente? Será que Deus errou quando nos fez para habitarmos em sociedade, comungando uns com os outros? Será que não seria melhor mesmo lidar com bicho? Claro que não. Claro que não. Inclusive existe um propósito de nos relacionarmos. Os relacionamentos em todos os âmbitos. Você vai ver que desde o momento em que você entra nesse mundo até o momento que você sair dele, você vai precisar relacionar-se. Aqueles que dizem eu prefiro lidar com bicho, certamente não teve o seu nascimento amparado por uma jumenta. Teve? Foi uma jumenta que fez teu parto? Foi uma vaca que te pegou nos braços quando você acabou de sair do ventre da sua mãe? Não foi. Certamente que não foi. Então dizer depois de adulto que prefere lidar com bicho, que não gosta de se relacionar com gente, é primeiro, antes de tudo, ingratidão. Ingratidão. Antes de qualquer coisa. Vou logo bater. Pá! Não gosto de me relacionar. Ingrato. Ingrata. Não gosto de lidar com gente. Ingrato. Ingrata. Ah, mas eu não preciso de ninguém. Ah, não? Ah, não? Ah, não? Você gerou sua própria vida. Você nasceu sozinho, né? Você comprou suas primeiras fraldas na Araújo. Foi você que comprou com o seu dinheiro, não foi? Foi você que aprendeu as primeiras letras. Foi você que aprendeu a vestir a própria roupa, amarrar o cadarço do sapato. Foi você que aprendeu sozinho, não foi? É claro que não foi. É óbvio que não foi. Você precisou relacionar-se durante toda a sua vida, desde que nasceu, até o dia que você acreditou em você, que você era mais inteligente que o mundo e que não precisava do mundo à sua volta. Que você é capaz de se autossustentar, aleluia. Glória a mim, louvado seja eu. Ei, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Você deve ser um ET. Você não é desse mundo se pensa dessa maneira. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Você está comigo, irmão? Então nós os cristãos, precisamos entender a força, o poder e a necessidade que nós temos dos relacionamentos. Precisamos, dependemos nos relacionar. Eu tenho certeza que mesmo esses que asseveram dizer que prefere lidar com bicho do que com gente, no leito da sua morte, prefira estar abraçado com uma cobra, com um jacaré, com um cavalo, do que com aquelas pessoas que o amam. Aleluia. Eu duvido. Aleluia. Então nós temos a necessidade do relacionamento. Os relacionamentos, na verdade, foram postos por Deus com objetivos claros, pertinentes, indispensáveis. Ou eu me relaciono com as pessoas, ou estou fadado à miséria humana. Aleluia. Comece a observar as pessoas que tentaram fazer da sua vida uma eterna solidão e me diga qual foi o resultado delas. Eu me lembro que recentemente eu tive em uma das cidades de Minas chamada Codesburgo. A nossa querida Fernanda Bossi conhece bem Codesburgo. Alô, Codesburgo. Está aqui no caminho entre Belo Horizonte e Sete Lagoas, aproximadamente 50 quilômetros daqui. Codesburgo. E quando eu estava lá em Codesburgo, com meu filho espiritual William de Tudo, que sempre nos acompanha aqui na nossa live também, o William me disse, meu pai, olha, nesse lugar aqui tem uma grutazinha, eles moravam um ermitão. A gente dizia que ele era doido. E ele morava aqui. Eu acho que esse camarada teve uma desilusão amorosa
Ou uma desilusão em um relacionamento, não sei, e decidiu abandonar todos os relacionamentos para morar dentro de uma gruta, de uma caverna. Estava lá, morando dentro dessa caverna. E aí, ele me contando como é que eles faziam, eles iam lá perturbar o doido, né? Jogar pedra no doido. Mas você pega essas pessoas e você começa a descrever, veja se são pessoas que parecem humanos. Eles mais parecem animais. Eles se isolam e começam a perder a referência. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é curioso que, se você olhar para 20 anos atrás, pegue fotos de 20 anos atrás, ou 40 anos atrás, né? Talvez você não tenha tanta idade. Eu tenho 45 anos, minha irmã tá aí comigo, que é coladinha comigo, né? É 5 anos mais velha do que eu. Tá aí comigo, nós crescemos juntos, a nossa infância e adolescência praticamente juntos. E eu me lembro, às vezes eu pego as fotos dela na década de 80, porque na década de 80 eu tinha, 85 eu tinha 10 anos, né? 86, teve uma febre que chamava Verão 86. Tinha músicas específicas, forma de dançar específica. Nós estávamos lá, eu tinha 11 anos de idade, mas minha irmã tinha 16 para 17, estava no auge da adolescência, entrando para a juventude. E eu me lembro os cabelos, né? Aqueles cabelos oriçados com aquele pimpão na frente, aquele negócio, tudo vestido de roupa de malhar, ia pra rua com roupa de malhar, né? Botava umas meias assim nos pés, umas calças coladinhas. Eles gostavam de fazer aeróbica, ia pra praça ficar fazendo aeróbica lá. Aí passou a década de 80, entrou 90. Aí quando entrou 90, eles mudaram o cabelo, deram uma frisada assim, aí fica tudo parecendo Chitãozinho e Chororó. Veja, curioso, na anterior é diferente. 90 já ficaram parecendo Chitãozinho e Chororó. Pega as fotos pra tu ver se não é tudo igualzinha. Todo mundo igualzinho. Aí eu pergunto, se alguém tivesse se isolado da década de 80, alguém se isolou na década de 80 e só apareceu no meio da sociedade em 90, será que seria normal ou ele tomaria um choque de realidade? Me diz aí. Será que uma pessoa que se isolasse em 85 e saísse da caverna em 95 teria uma vida normal ou teria um choque? Certamente houve uma transformação muito grande. Agora, o que levou a essa transformação foram os relacionamentos. Perceba que quem não se relacionou, não se aprimorou, porque ainda que fosse feio para dar com pau, aquele negócio parecendo Chitãozinho e Chororó já era melhor do que o outro cabelo enfrisado lá atrás. Perceba que são os relacionamentos que nos impulsionam à transformação. São os relacionamentos que nos empurram. Uma geração comunica com a outra geração. Agora, se eu me isolo e não quero ter relacionamento, como é que eu vou transmitir cultura? Pastor, mas cultura é Deus? É, a cultura do céu é de Deus. Quanto menos eu me relaciono, menos eu transmito cultura. Cultura do céu. Então veja, se nós somos crentes hoje e temos um conhecimento, como é que nós transmitimos esse conhecimento? É por meio dos relacionamentos. Desde os mais íntimos até os mais superficiais. Mas precisamos estar envolvidos nos relacionamentos constantes. Os relacionamentos são verdadeiras universidades de Deus que nos aprimoram, que nos preparam, que nos capacitam. Veja, foi no seio familiar, num relacionamento familiar que você aprendeu pela primeira vez a ouvir não. Foi num relacionamento familiar que você aprendeu, ou deveria, né? Que você aprendeu pela primeira vez a dividir. Uma família ajustada em seus bons relacionamentos, por exemplo, vão gerar bons profissionais. Pessoas que sabem ouvir não, pessoas que sabem ouvir críticas, pessoas que não ficam de birra, de bico por qualquer coisa. Aleluia! Então veja, um relacionamento vai moldando você para uma nova etapa da tua vida. Pessoas que não se relacionam, elas não se desenvolvem como ser humano, elas não crescem.
continuam da mesma forma. Eu vou dizer uma coisa, tem umas pessoas que são tapadas, que elas não conseguem evoluir, que elas não repartem, que elas não mudam, elas têm o mesmo cabelinho feio delas desde a época que ela tinha adolescência, hoje está com 60 anos, o cabelo é o mesmo, feio. Por quê? Não se relaciona. São pessoas completamente introspectas, que vivem apenas em torno de si mesmo. Aleluia. Pastor, mas as pessoas nasceram assim. Não nasceram. Não nasceram assim. E aqueles que são da área da ciência do comportamento, da mente humana, hão de concordar comigo. O ser humano ele é formado de 3 partes. 1/3 dessas partes é herança genética. 1/3. Ou seja, 33% do que você é, não tem o que fazer. Recebeu por herança. Recebeu por herança. Não tem como mudar. 1/3. 33%. Mas em compensação, 66%. 66%, o dobro, são por experiências adquiridas. Ou habilidades adquiridas. Então veja, se 33% é herança genética, eu nasci assim, eu vou morrer assim, mas 66% é adquirido, você só morre assim se quiser. Você só continua do jeito que você está se quiser. É porque tem gente que gosta de ouvir, mas não gosta de praticar. Ouve, sai daqui e faz a coisa errada. Só vai haver transformação na tua vida quando você decidir que está errado. Eu estou errado e eu preciso mudar. Aí você muda. Mas enquanto você achar que você é o dono da sua verdade, que a sua verdade é absoluta, você não vai sair do mundinho que você criou. Desse tamanhozinho. Desse tamanho. Aleluia. Saia desse mundinho. Saia desse mundinho. E entre dentro da perspectiva divina. Sabe? Deus fala assim, ei, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Pensamento de paz, não de mal, para dar a você o fim que você deseja. Em outro versículo ele diz, ei, os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Ei, deixa eu te dizer, quando Deus diz os meus caminhos é maior do que os seus, quando Deus diz, ei, os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos, Deus não está querendo te colocar para baixo, não. Ele está dizendo, ei, você está comigo, vem aqui para cima, tem uma visão diferente. Vamos pensar junto aqui no meu escritório celestial. Daqui você vê coisas melhores. Daqui você vê coisas maiores. Aleluia. Eu nasci numa pequena cidade do interior da Bahia chamada Jacobina. Oh, terra boa. Jacobina. Aproximadamente 100 mil habitantes. Minha irmã, né, nasceu no município de Jacobina. Porém, na fazenda, eu já nasci na cidade. Ela nasceu na fazenda. Meus outros 2 irmãos nasceram numa cidade chamada Ilhéus, na Bahia, e foram morar na fazenda. Então veja, meus 2 irmãos mais velhos, o meu irmão mais velho tem 11 anos, é 11 anos mais velho do que eu, e ele morou na fazenda. Então quando eu nasci, praticamente, ele viveu 10 anos praticamente na fazenda. A fazenda, até Jacobina, deve dar mais ou menos uns 15 quilômetros. 15 quilômetros. Não dá mais que isso. A fazenda até Jacobina dá 15 quilômetros. E ele contando pra gente, ele diz assim, quando a gente saía da fazenda, que ia em Jacobina, rapaz, a gente fazia uma festa, porque a gente ia na cidade, em outro lugar, era uma viagem. Peraí, por que para umas pessoas sair da fazenda em 15 quilômetros é uma viagem na cidade, e para outros ir nos Estados Unidos e em outro país é um passeiozinho que vai e volta? O que é que muda? A perspectiva de mundo. E o que é que te faz ver uma perspectiva no mundo? Os relacionamentos. Os relacionamentos. É só isso. Esse mesmo irmão meu, obviamente depois quando eu nasci, foi todo mundo para a cidade, eu já nasci na cidade. E nós vivemos lá, vamos imaginar que ele tinha 10 anos quando foi para a cidade. E aos 17 anos ele saiu de Jacobina e foi para Salvador, que era a capital. Saiu de Jacobina e foi para Salvador, capital.
interior para a capital do estado. E daquela capital do estado, às vezes ele passava um ano inteiro sem ir em Jacobina, porque era muito distante. A gente ficava esperando quando desse um ano para ele nos visitar. Um ano tinha que se passar para que ele fosse nos visitar. E a gente nunca ia lá para vê-lo. 300 quilômetros. 300 quilômetros. Talvez você diga, isso aí é porque era antigamente. Deixa eu te dizer, se você voltar lá hoje, tem gente que mora em Jacobina e nunca foi em Salvador. Deixa eu te dizer, se você voltar lá hoje, tem gente que mora na roça e nunca foi em Jacobina. O que mudou? O meu ciclo relacional. O meu ciclo relacional mudou. Quando eu me relaciono, eu abro portas. Quando eu relaciono, eu amplio o meu mundo. Quando eu me relaciono, eu abro uma nova perspectiva. Quando eu me relaciono, eu crio amplitude diante dos meus olhos. Eu passo a enxergar além daquilo que eu enxergava anteriormente. E tudo isso é com base em relacionamentos. Aleluia. Tudo isso com base em relacionamentos. Sabe, eu quero abrir aqui um texto bíblico que está em Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17. Esse texto vai ser a base para a nossa semana inteira. Eu vou falar sobre ele hoje, mas ele é basicamente a base para a nossa semana inteira. Inteira. E tudo que nós vamos falar aqui. Né? Como nos relacionar. Na prática, exemplos. Dia, vida. Tô falando de teoria, tô falando de prática, rapaz. De você sair de uma live dessa e dizer, rapaz, eu preciso mudar. Porque esse é o objetivo. Se você estiver aqui só pra, eu quero conhecer. Não adianta você conhecer nada se você não muda. É melhor você conhecer só 2 versículos, 2, e praticá-los, de que você ser um sabichão, conhecendo a Bíblia toda e ter uma vida desgraçada. Precisa praticar. Precisa transformar isso em vida. Pegar todo o conhecimento que nós recebemos nos últimos 3 meses, transformar em vida, em relacionamento. Porque é isso que faz sentido. Senão não faz sentido saber, não. Senão não faz sentido você saber. Aleluia. Veja, Provérbios 27, 17. O saber sem relacionamento te deixa soberbo. Vou dizer de novo. O saber sem relacionamento te deixa soberbo. Soberbo. Aleluia. Eu vou falar aqui, ó. O texto é Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17. Eu vou entrar no texto, mas eu vou voltar a algo aqui que o Espírito Santo está trazendo para mim. Veja só. Veja só. O conhecimento sem relacionamento te torna soberbo. Soberbo. Veja. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 4, verso 11, que quando Jesus subiu às alturas, levando consigo cativo o cativeiro, ele distribuiu dons aos homens. Jesus, subindo às alturas, levando cativo o cativeiro, distribuiu dons aos homens. E a Bíblia diz que ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Não é uma honra você poder ser chamado de apóstolo de Cristo? Não é uma honra você ser chamado de um pastor segundo o coração de Deus? Não é uma honra você receber o título de profeta de Deus? Não é uma honra receber uma comenda de o evangelista das nações? Ou o mestre que constrói com sabedoria? Não é uma honra, é uma honra. Mas qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo disso? Veja, é
conceitual pela palavra que esses 5 dons, o qual nós queremos honrar tanto, eles têm como objetivo fundamental pregar e ensinar. Pregar e ensinar. Esse é o fundamento, a base, o objetivo central de 5 dons. Pregar e ensinar. Agora, veja. Quando alguém chega para pregar para você e traz aquela mensagem que você tem que ter o dicionário às vezes do lado, que palavra linda, meu Deus do céu, para entender. E a pessoa fala tão precisamente que ele é capaz às vezes de citar as vírgulas decoradas das escrituras. E as pessoas terminam de ouvir aquela mensagem e o que elas dizem sobre aquela pessoa. Meu Deus, está ali o próprio homem Bíblia. Homem Bíblia. Ele sabe tudo, conhece, sabe cada versículo onde está. E se você falar o versículo errado perto dele, inverter a ordem, ele já olha e torce o bico. E ele é chamado de o homem poderoso da Bíblia. Ou louvado seja. Né? E aí você vê Jesus. Aí você vê Jesus. Que chegou para pregar e não citou os textos que ele tanto conhecia para o povo. Decidiu contar a história. Falar em parábolas. Contar a historinha de um homem que botou a semear, de um outro que plantou uma vinha, não é? Jesus começa a contar a história. E o relato sobre ele era assim, não nos ardia o coração quando ele falava essas palavras? Ele falava de uma maneira como quem tem autoridade. Nunca ouvimos ninguém falar desse jeito. Nunca. E ele era conhecido como o libertador. Não é curioso? Qual é a diferença entre o técnico e o libertador? Qual é a diferença entre o técnico e o libertador? É o objetivo da mensagem. Só isso. A mensagem do Evangelho, ela não tem o fim nela mesma. A mensagem do Evangelho não tem o fim em si mesmo. O fim do Evangelho, ou a finalidade dele, é o aperfeiçoamento dos santos. Mas quando você coloca a mensagem como fim em si mesma, você vai trazer a mensagem mais linda do mundo, as pessoas vão ficar impactadas, mas não tem transformação de vida, porque não é prático. Porque não se torna praticável. É isso que difere um técnico de um libertador. É por isso que muitos, que às vezes nem sabem falar direito, mas conhecendo a essência da mensagem, a essência, que é o que importa, ele consegue tocar os corações. Veja, Jesus ele falava sobre a essência do reino. E ele usava a Bíblia para isso. A antiga aliança revelada aos seus olhos pelo próprio Deus e Pai. Mas ele transmitia com a verdade da essência da mensagem e não pela dureza da tipografia. Eu não estou aqui dando legalidade a você não conhecer a Bíblia, não saber onde os textos estão, não conhecer fielmente o que as Escrituras dizem. Não é isso que eu estou te dizendo. O que eu estou dizendo é na transmissão da mensagem, você precisa ter como objetivo libertar o povo. Entende? Isso é comunicação. Isso é relacionamento.
Por quê? Porque senão eu posso até ser chamado de Marcelo Homem Bíblia, mas não tocar o coração de ninguém. Não é isso que eu quero. Jesus conhecia as Escrituras e sabia exatamente onde estava cada uma delas com precisão. E eu posso te provar isso. Mas a sua comunicação, ela alcançava as pessoas. Para quem era simples, histórias. Para quem se dizia erudito, textos. Isso é relacionamento. Quer que eu te mostre? Jesus se reunia com as multidões e dizia: olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear. E suas sementes caíram em vários lugares pelo caminho. Mas teve um momento da vida de Jesus que a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito, foi conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto, passando ali 40 dias, ao final dos quais teve fome, e aproveitando-se desse momento de sua calamidade, Satanás se aproveitando disse: ei, tu não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. E quer saber? Naquele momento ele não contou parábola. Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja que como pro diabo ele falou e ele sabia onde estava. Isso é saber com quem eu estou me relacionando. É saber como transmitir uma mensagem com clareza. E isso, irmãos, parte desde a tua casa, com teus filhos, com teu marido. Às vezes a gente fala pro marido como se estivesse falando pro diabo. Quando deveria falar com história, com amor, com a expectativa de que as pessoas recebessem no coração e não na mente. Precisamos nos relacionar. Precisamos afinar os nossos relacionamentos. Por quê? Já que são tão difíceis. A Bíblia diz assim, Provérbios 27, 17. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Como um ferro afia o ferro, assim o amigo afia o outro. O que a Bíblia está falando aqui? Veja, vamos pegar o exemplo de uma faca. Eu pego uma faca e eu preciso que ela esteja afiada. Por quê? Porque eu quero cortar. Porque eu preciso trazer propósito para aquela faca. O propósito da faca é cortar. E cortar bem. Mas para cortar bem, ela precisa estar afiada. Porque se ela não estiver afiada, ela vai machucar. Ainda que corte, mas corta machucando, fazendo rasgos, tirando pedaços. Uma faca cega, ela maltrata mais do que cumpre o seu propósito, que é cortar. Né? Uma faca cega, sem corte, e ela amassa. Machuca, mas não corta. E aí, para a gente poder tornar essa faca pronta para cumprir o seu propósito, que é cortar de forma afiada, o que a gente precisa fazer? Afiar ela. E como é que a gente afia uma faca? A gente afia uma faca com... a gente chama de chara ou esmeril, né? É um metal ainda mais duro do que a lâmina. E aí, no atrito entre um e outro, vai haver um desgaste de ambos. Mas além do esmeril cumprir o seu papel, que é deixar a faca afiada, a faca se torna afiada por causa do esmeril. Nesse atrito, nesse choque, nessa relação conflituosa. Atrituosa. Existe essa palavra? Sei não, mas eu já falei. Então,
nesse atrito entre o esmeril e a faca, você vai tirando o excesso, afiando o corte, até que ela se torne afiadinha. E aí você passa e corta. A Bíblia pega esse exemplo para comparar com os relacionamentos. Ele compara com os relacionamentos. Cada um de nós nasceu com um propósito. Cada um de nós temos um propósito. E esse propósito, de forma geral, é servir ao nosso irmão. Cada um de nós. Nascemos com um dom, carregamos esse dom em nós, e através desse dom em nós, nós precisamos amar o nosso irmão. Amar é servir. Amar é uma atitude. Servir para torná-lo melhor. Então eu, com o meu dom, preciso servir você. E você, com o seu dom, precisa servir o outro. E outro, o outro. E assim todos nós somos servidos. Deu para entender? Agora, se nós não nos relacionarmos, se nós não nos submetermos a essas relações, ainda que duras e conflituosas, atrituosas, se é que existe essa palavra, alguém pode me ajudar? Ainda que gere atrito às relações, são exatamente as relações interpessoais que nos tornam aptos a cumprir o propósito. Se não me relaciono bem, eu machuco, eu amasso, tiro farpas, arranco pedaço, mas não cumpro o propósito. É exatamente no atrito das relações que nós somos esmerilados, afiados para cumprir o propósito. Aleluia. A gente vai para o interior, vai para o sítio, para a fazenda, sei lá. Você vai para o interior, a gente gosta de interior, a gente é mineiro, uai. E a gente chega lá, tem logo um pé de laranja ali no quintal, né? Ou se é no tempo da manga, lá em Lagoa Santa, né? Ou no norte de Minas, quanta manga boa, manga espada. Ou na região da Zona da Mata, manga ubá. Tanta manga boa. E a gente chega na casa da avó, a gente chega na casa do tio, a gente chega na casa daquele parentezinho que mora lá no interior. Eita, vida boa do interior. E a gente corre e tem aquele balde de manga fresquinho, tirado do pé, com aquela laranja, serra d'água, eita. A gente diz, eu quero uma faca. E aí, alguém diz, pega aí na gaveta. E a gente corre para a cozinha, aquela cozinha arrumadinha. No canto tem aquele fogãozinho de lenha. Aquele armáriozinho amarelo, vermelho, azul, de 6 portas em cima, com 6 portas embaixo. Tem um vidrozinho que transpassa, onde os copinhos de massa de tomate. Massa de tomate fica ali guardado. Um pote do lado, com um paninho com renda de bico caído por cima e um copo de alumínio, né? Virado sobre ele. E a gente mete a mão na gaveta procurando uma faca, procura uma faca. E aí a gente se depara, tem 2 facas. Tem uma faca grande, né? Com a lâmina grossa, assim. Ela tem um cabo de plástico meio enrugadinho, preto. 3 pontinhos cravados. Grande. A lâmina dela é quase de alumínio. Ela é grossa. Tá lá. E a gente bate a mão assim e do outro lado tem uma faquinha velha. Tem aquela faquinha velha que... cabinho de madeira, já gasto, que não tem mais nem aquela curva, ela é redonda no fundo. Aquele cabo velho de madeira já surrado, ele era meio amarelado, mas já tá marrom, partindo para preto. E a lâmina dela, ela não parece alumínio, ela é uma lâmina meio escura e meia clara ao mesmo tempo, tem umas manchas na lâmina e ela já tá tão gastazinha que ela tá fina. E eu pergunto, qual das duas a gente pega para chupar laranja?
Qual das duas facas que a gente gosta de correr, pegar para cortar a manga? Né? Qual é das duas facas que a gente normalmente pega e tem o prazer de ver ela cumprindo o seu papel? Certamente é aquela que se deixou gastar no seu uso doméstico e cotidiano. E quanto mais gasta, menor ela fica. Fininha. Até ela faz uma curvinha assim. Vai ficando fina, 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 fina. Bom, e aí eu te pergunto, nos relacionamentos da vida, quando alguém precisa resolver alguma questão que não está conseguindo, a quem se recorre? Aqueles que são grossos, pálidos, que muitas vezes só tem aparência, mas aparência maqueia a fragilidade. Ou nós buscamos aqueles que são mais gastos nos relacionamentos, que aprenderam com a vida e se permitiram ser esmerilados e por meio das suas experiências ganharam um contorno que marca o coração de um servo. Os relacionamentos fazem isso com a gente. Eles vão nos esmerilando. E quanto mais nos submetemos a eles, nós vamos nos tornando cada dia menores, mais humildes e sabedores de que nada provém de nós. Tudo provém de Deus. Quem é você? Na gaveta da vida, na gaveta da vida, quem é você? É aquele que deixou se gastar nos relacionamentos e hoje, pela maturidade, contorna um caráter servil. Ou você ainda é aquela faca que só tem a aparência, mas carrega muitas fragilidades? Deixa eu te dar uma boa notícia. Aquela faca velha já foi nova. Aquela faca velha não cortava tão bem. Mas as experiências da vida, no esmeril dos relacionamentos, os permitiram ser moldados. Os permitiram ser moldados a um caráter servil, imagem e semelhança daquele que nos criou. Que sejamos nós essa faca velhinha, né? Em que as pessoas correm sempre para ela e procuram, no meio de tantas, para cumprir bem o seu propósito. Para cumprir bem o seu propósito. Porque assim como o ferro afia o ferro, o esmeril na faca, assim os amigos afiam os seus amigos. Assim os relacionamentos nos aprimoram para nos tornarmos aptos a cumprir o propósito. Sabe? Muitas vezes, jovens demais, novos demais, somos agraciados pela bênção de Deus. Vou dar exemplos aqui. De repente, começou um emprego muito novo ainda. Muito novinho. Uma bênção de Deus, um bom emprego. E se colocou tanto foco naquilo que perdeu os relacionamentos. E não criou filhos direito. E não foi pai direito. E não foi mãe direito. Terceirizou os relacionamentos. Terceirizou os relacionamentos. Deu tanta ênfase ao profissional que esqueceu das relações. Deu tanta ênfase ao técnico que esqueceu o humano. O tempo passa.
E a gente acha que o que ganhou, comprou uma família, um futuro. E a gente vai ver sempre muitas pessoas, infelizmente, decepcionadas e frustradas. Quando já no final da vida, ou nem tanto no final assim, descobrem que perderam o privilégio de serem afiadas. Ou perdem os seus empregos, ou se aposentam. Tinham tantos sonhos e expectativas. Vou trabalhar muito, porque quando eu me aposentar eu quero aproveitar. E quando termina não sabe fazer outra coisa senão trabalhar. Porque não se relacionou. Não aprendeu a criar filhos. Não aprendeu a se relacionar. E tá em um caminho estreito. De dor, solidão, muitas vezes. Eu me refiro a você hoje. Tem jeito. Em Cristo Jesus tem jeito. Em Cristo Jesus há recomeços, reaprendizados. É nele que nós aprendemos a ser pais de novo, mesmo que sejam pais de outros. É em Cristo Jesus que nós aprendemos a construir família como base, mesmo que não seja a nossa própria. É em Cristo Jesus que nós afinamos os relacionamentos e nos tornamos preparados para os propósitos da vida. E assim nós começamos, hein? Começamos uma grande semana. Hoje de noite tem mais. Porque é assim, todo dia tem live. 11 horas da manhã e a live das 23 horas com o pastor Marcelo Carvalho. De 12 em 12 horas uma dose de remédio para imunizar você, através da fé, contra os intempéries da vida. Durante toda essa semana nós vamos falar sobre isso, viu? Relacionamento cristão. Ferro afiando ferro. Pedro Carvalho, me conta. Nós temos hoje pergunta na nossa caixinha de minhoca. Abre a caixa, vamos ver que bicho sai. Qual a diferença de pregar e ensinar? Pregar e ensinar. Veja, pregar é proclamar, é falar. Não precisa necessariamente ter uma sistemática de ensino, né? Versículo sobre versículo, preceito sobre preceito. Isso é pregar, é proclamar, é falar com entusiasmo aquilo que são verdades absolutas em Deus, mas não necessariamente construindo uma didática, né, que leve as pessoas à fundamentação de uma doutrina, né? Normalmente você prega para quem já tem a doutrina. Para quem não tem, você ensina. E ensinar é realmente, de forma sistematizada, você levar alguém a um entendimento claro, com versículos sobre versículos e preceitos sobre preceitos. Essa é a diferença básica sobre pregar e ensinar. Então, normalmente, para quem está começando, você ensina. Para quem já conhece, você prega. Né? Próxima pergunta aí. Enquanto as pessoas fazem outras, né? Vai vir outras perguntas aí. Acabou. Tem mais não. Bom, parece que todo mundo ficou meio que atônito hoje, né? Meio que sem palavras aí, pensando nos seus relacionamentos. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus, quando ela vem e ela toca em você, por mais que doa, ela não está te botando para baixo. Ela está te confrontando para sair do lugar onde você está embaixo. Você se meteu nesse lugar aí, onde você está, e a palavra de Deus quer que você saia daí. Que você saia. Né? Por isso ela te confronta. Por isso ela vai te colocar o dedo nas feridas de vez em quando. É para que você realmente veja que tem uma ferida e precisa ser tratada. Senão a gente esquece. E acaba morrendo com ela. Né? Então durante toda essa semana nós vamos fazer isso. Nós vamos colocar o dedo nas feridas dos relacionamentos. Vai doer um pouco? Vai. Mas você vai descobrir que tem uma ferida aí que precisa ser tratada. Né? Nós vamos, pela palavra, impulsionar você para sair do buraco. Esse é o objetivo. Né? E o seu papel é compartilhar. Né? É tornar essa palavra acessível. Quando terminar isso aqui, eu quero ver quem vai fazer isso. Faz um print agora. Da última vez a gente fez o quê? Compartilhou a live, não foi? Dessa vez vamos fazer um print. Topa? Todo mundo fazer um print aí? Eu topo fazer um print. A gente printa a tela
e posta nos stories, né? Ou coloca no feed também. Se postar no feed também, eu reposto. Se botar nos stories, eu reposto. Se botar no feed, eu reposto. Fazer um print. Dizer assim, ó. Vamos falar de relacionamentos. Tem mais uma pergunta lá, Pedro, parceiro. Pastor, você perdoa a pessoa, mas continua tendo mágoa. Significa que perdoou? Não, exatamente o contrário, né? Bom, eu sempre gosto de falar, nós vamos falar muito aqui sobre questões de perdão, né? Sobre relacionamento, tem que falar, não tem jeito. A gente vai ter que entrar nesse negócio, nessa seara aí, a gente vai ter que destrinchar o moído aí. Veja só, vamos pegar, sempre que você pensar em algo que você tem que fazer, pense no que Deus fez. Se você não pensar no que Deus fez, você não consegue fazer. Entendeu? Por isso que o próprio Jesus disse que quando a gente estiver orando, a gente tem que ver se alguém tem alguma ofensa contra nós, a gente deve perdoar para que o nosso Pai também nos perdoe. Então veja, a nossa ação está com base na ação que Deus teve por nós. Deus não ia cobrar você fazer nada que antes ele não tivesse feito por você. Se ele manda você perdoar, é que primeiro ele te perdoou. E pode ter certeza, o perdão dele é maior do que o que você vai exercer pelo outro. Deu para entender? Então, nosso relacionamento cristão tem que estar com base no relacionamento de Deus comigo. O relacionamento de Cristo com a igreja. Agora, vamos esquecer a ofensa que te fizeram. E vamos pensar no perdão que você recebeu. Pense no perdão que você recebeu. Deus te perdoou. Mas Deus continua ofendido com você? Lembrando, magoado? Deus fica passando na sua cara, fica de birra, fica de bico quando pensa em seu nome? Não. A Bíblia diz, sabe o que ele fez? Ele jogou o seu pecado no mar do esquecimento. O Deus Todo-Poderoso tomou a decisão de esquecer. Aquele que conhece toda a ciência. O Deus onisciente que conhece todos os pecados, até os mais ocultos, decidiu esquecer. Na sua soberania, disse, eu esqueço. Por que Deus decidiu esquecer do meu pecado? Deus decidiu esquecer porque ele não suportaria me dizer que me perdoou olhando para mim, lembrando do pecado que eu cometi. Isso não seria um relacionamento. Para que houvesse um relacionamento real entre eu e ele precisou esquecer o que eu fiz, me perdoou e me tornou filho. Como se o pecado nunca tivesse existido na minha vida. A gente quer isso para nós, mas a gente normalmente não quer isso para os outros. Agora veja, Jesus disse que se você não exercer isso para os outros, significa que você não acolheu isso para você da parte de Deus. Entendeu? Então, perdoar e esquecer. Próxima pergunta. Pastor, e com familiares, você pede perdão e a pessoa não aceita e continua virado. Veja, eu quero falar isso logo hoje, vamos falar logo disso hoje, né? Eu vou falar logo isso hoje, agora no primeiro dia, porque a gente vai encurtar a conversa um bocado aqui, tá bom? Veja, tem um versículo na Bíblia, eu vou ler ele depois, provavelmente à noite, que diz assim, ó, a fé que você tem, tenha para você mesmo. A fé que você tem, tenha para você mesmo. Eu tô aqui, tem 3 meses que eu tô aqui pregando. 3 meses. E muitos aí estão ouvindo há 3 meses as mesmas coisas. E para mim não é problema nenhum falar as mesmas coisas, porque eu sei que isso vai ser segurança para você. Então veja, eu tô aqui há 3 meses falando. Eu tô dizendo, a fé que você tem, tenha para você. As lives que eu tenho feito só pode mudar a vida de quem assiste. Quem tá assistindo é você ou seu familiar? Então, a palavra que eu prego aqui pode mudar a tua vida. Não vem mais com essa história de dizer, e fulano, e beltrano, e quando o marido age assim, e quando o marido age assado, e quando o filho tá assim. Ei, o nosso comportamento independe dos outros. Eu vou ensinar você relacionamento, o que você pode fazer. Eu só posso, através da live, alcançar o seu coração. Então não adianta saber o que o outro vai fazer, não. O importante é você saber o que você vai fazer. Se você já perdoou e o outro não quer, o problema é dele. Não tem nada a ver com isso. Veja, Jesus perdoou o mundo e o mundo está indo para o inferno? Então, Jesus vai ficar agora chorando porque o cabo está indo? Não, Jesus morreu na cruz por ele. Jesus morreu na cruz e o perdoou. Se ele quer receber o perdão, perfeito. Se ele não quiser, problema dele. A gente vai ficar muito sentido de saber que pessoas que a gente ama vai para o inferno.
eu vou ficar muito sentido, irmão. Mas a minha alegria da salvação vai ser maior do que a tristeza da petição dos outros. Porque eu não vivo pelos outros, não. Eu vivo por mim. Eu vivo por Cristo. Pegou aí? Se pegou, pegou. Se não pegou, agora só às 23 horas, né? Gente, foi maravilhoso. Começamos bem, pé direito, pra cima, animados. E hoje às 23 horas nós temos mais, tá bom? A live das 23 horas com o Pastor Marcelo é aqui no Instagram e aqui no YouTube. E você é meu convidado especial sempre. Então, ó, fica combinadinho aí, combinadão. Terminou agora, 120 pessoas aí, print na tela e posta lá no story pra gente replicar e convidar o mundo pra assistir comigo sobre relacionamento cristão. Beijo, até já.